Durante o processo de ajuda humanitária, a própria direita venezuelana vai começar a atacar soldados brasileiros para que a culpa caia sobre o regime Maduro, sobre o governo do Maduro, o exército do Maduro. Começam a se intensificar os ânimos, porque como que o Brasil vai noticiar isso? Brasileiros foram para a Venezuela de coração aberto para entregar ajuda humanitária e chegando lá foram assassinados pelo Maduro. Então, só para vocês entenderem como que a coisa é cruel. No primeiro momento, o governo brasileiro vai mandar soldados brasileiros para serem assassinados na Venezuela. Então, se você tem um parente no exército, ficou sabendo que ele foi escolhido para esse primeiro momento de ajuda humanitária, basicamente eu te digo, manda esse cara fugir, porque ele é a linha de frente para o início de um conflito maior. Ele está sendo enviado para morrer. Então, lá na Venezuela, os soldados brasileiros que estão indo para fazer ajuda humanitária serão exterminados por venezuelanos e vão colocar, obviamente, a culpa no Maduro. A partir daí, a mídia que hoje nem fala em conflito na Venezuela, fala sobre outros assuntos, ela vai começar a bombardear na cabeça do brasileiro o absurdo de alguns brasileiros terem ido na Venezuela para levar comida e terem sido assassinados pelo regime Maduro. A partir dessa dopagem mental, o brasileiro já começa a perceber a Venezuela como um inimigo e aí o governo brasileiro vai ter esse suporte popular para a guerra. Então pensem bem, de uma ajuda humanitária partiu para uma guerra, por quê? Porque aqueles ajudantes humanitários que foram de coração aberto para morrer na Venezuela foram exterminados por venezuelanos que estão do lado da direita exatamente para ter um prelúdio de guerra. No segundo momento do prelúdio de guerra, toda a população brasileira já vai estar com raiva da Venezuela, que essa mesma mídia que fala sobre triplex do Guarujá e nem toca no assunto relacionado ao Aécio, ela vai bombardear na cabeça do brasileiro o absurdo de alguns brasileiros terem sido exterminados ao tentar levar comida à Venezuela. A partir do momento que o bicho começar a pegar, aí começam a ter ataques dentro do Brasil, brasileiros morrendo, que aí oficialmente será declarada uma guerra entre Brasil e Venezuela, porque a Venezuela matou brasileiros durante a intervenção humanitária. No terceiro momento, os Estados Unidos vão criar uma expectativa no povo americano que, por o Brasil ser um grande aliado dos Estados Unidos, o Brasil merece a ajuda dos americanos. É nesse momento que começa a grande dívida, porque aí toda a ajuda dos Estados Unidos... Olha, gente, que maracutaia. A guerra era dos Estados Unidos. O Brasil assumiu essa guerra. O povo brasileiro apoiou porque os primeiros brasileiros vão ser executados durante a ajuda humanitária. No terceiro momento, os Estados Unidos criam uma expectativa que tem que ajudar o Brasil. E aí começam as dívidas. Porque tudo que os Estados Unidos gastarem para virem ajudar o Brasil numa guerra que era originalmente dos Estados Unidos, eles vão cobrar do Brasil depois como dívida de guerra.